Carl Jung diz que não importa o quão isolado você esteja e o quão solitário você se sinta, se você fizer seu trabalho verdadeira e conscientemente, amigos desconhecidos virão procurá-lo. Não importa quantos amigos você tenha, você sempre poderia usar mais um, seu próprio lado negro. Todo mundo tem um lado sombrio. Mas a maioria das pessoas não sabe disso. Esta é uma das coisas mais importantes que Carl Jung trouxe à luz durante sua carreira como psicanalista. Dr. Jung, junto com Sigmund Freud e Alfred Adler, foi um dos fundadores da moderna psicologia profunda ou psicanálise. Depois de algum tempo, Jung se separou dos ensinamentos de Freud para seguir suas próprias crenças. Ele fundou sua própria escola de psicologia ao lado do campo da psicologia analítica. Entre os livros publicados de Jung estão A Psicologia do Homem Inconsciente e seus símbolos, os arquétipos e o inconsciente coletivo, o homem moderno em busca de uma alma, a psicologia das memórias de transferência, sonhos e pensamentos e as relações entre o ego e o inconsciente. Um dos ensinamentos mais importantes de Jung foi sobre o eu e a psique. A psique é o que algumas pessoas considerariam ser a nossa alma ou mente e abrange nossa consciência, bem como nossa inconsciência. O eu é a psique, todo o seu potencial, a totalidade de quem você é e de quem você poderia se tornar. Nossa consciência contém tudo o que temos consciência e, em contraste, a inconsciência abriga tudo o que não temos consciência. De que Jung se tornou imensamente famoso por sua teoria sobre o processo de individuação, um plano quase passo a passo que busca realizar o potencial de sua psique, tentando tornar o inconsciente a parte mais importante do inconsciente. Para se concentrar nesta prática é o que Jung chamou de a sombra, ou o seu lado sombrio. A sombra contém todos os aspectos de você mesmo que você prefere não ter e nega seus traços ruins, e o lado mais sombrio, a sombra, é o que você tenta fingir que não tem, até o ponto de se convencer. Exemplos de características que a sombra pode abrigar são raiva explosiva, ciúme, inveja, ganância, orgulho, preguiça, vaidade e assim por diante. Geralmente tendemos a estar completamente inconscientes de nossa sombra. Ela está em nosso inconsciente, mas a supressão de sua inconsciência é exatamente o que sustenta a infelicidade, a inautenticidade e a miséria. Enquanto você pode achar que sua sombra parece mais com seu inimigo do que com seu amigo. Neste vídeo, explicaremos por que isso não é verdade e por que você deve considerar seu lado negro, seu amigo número 1. Seu lado negro pode revelar seu verdadeiro eu. Carl Jung diz que não, nobre, bem crescido, a árvore sempre rejeitou suas raízes escuras, pois ela cresce não apenas para cima, mas também para baixo. Uma parte definidora de sua sombra é o fato de você não saber, é por isso que ela é chamada de sombra. Tudo o que você sabe sobre si mesmo está na luz, todos os outros as coisas estão por trás disso nas sombras. E para fazer amizade com seu lado negro é vital iluminar sua sombra para realmente tentar se conhecer, permanecendo ignorante sobre seu inconsciente. Especialmente a sombra é muito perigosa em teoria. Quando você reprime seus traços ruins, você apenas mostra os bons, mas na verdade você nunca pode realmente remover traços ruins. Tudo o que você empurra para baixo está fadado a voltar à bolha durante momentos incontroláveis inesperados. Por exemplo, a repressão de sua raiva resultará em explosões repentinas e inesperadas de vez em quando das maneiras mais imprevisíveis. O mesmo vale para qualquer outra característica indesejável. Se você ignore suas falhas, eles sempre controlarão você. A negação de nosso eu sombrio, no entanto, parece muito natural. É difícil tentar olhar diretamente para os aspectos de nós mesmos que mais desprezamos ou tememos. Como poderia alguém que se orgulha de sua bondade e generosidade reconheça sua inveja furiosa? Como alguém que se considera totalmente confiante pode lidar bem com suas inseguranças? Na maioria dos casos, não o faz. Se alguém se considera uma pessoa altamente confiante, provavelmente ignorará e negará suas inseguranças, mas isso não significa que eles, se você não estiver lá, eles podem inconscientemente evitar enfrentar suas inseguranças, evitando certas situações sem usar certas roupas e assim por diante. Pessoas que permanecem em negação sobre certas partes de si mesmas têm que permanecer em sua própria bolha para evitar topar com essas partes. Se você finge estar confiante, você sempre terá que evitar qualquer coisa que possa trazer à tona suas inseguranças, mas a verdadeira confiança vem de enfrentar seus medos e inseguranças, e isso só pode ser feito reconhecendo-os ou, em outras palavras, reconhecendo sua sombra. Como você pode trabalhar em algo que você nem sabe que existe, já que você não pode melhorar o que você não conhece? O primeiro passo para crescer além de suas fraquezas é conhecê-las, interrogando-se:
Conhecer o lado mais profundo e sombrio de você mesmo, isso venceu não é fácil, leva tempo, esforço, foco sem distrações e você tem que manter a conversa fluindo. Tire algum tempo de cada dia para se perguntar quais comportamentos eu exibi hoje, por que fiz as coisas que fiz, o que me motivou, o que eu estava com medo de hoje, as melhores maneiras de refletir sobre essas questões que Jung recomenda especificamente são por meio de um diário de meditação ou desenho quando se trata de desenhar. Jung recomenda especificamente focar no desenho de mandalas. Desenhar algo, especialmente algo tão simétrico e simples como uma mandala, relaxa seu cérebro e ajudará seus pensamentos se concentram em todas as coisas que você normalmente suprime. Além disso, os tipos de linhas que você desenha e as cores que você escolhe podem lhe dizer coisas sobre você. Você usa formas redondas suaves ou linhas duras, cores frias ou cores quentes, e o que você acha que isso reflete? Se você analise-se através de mandalas todos os dias da semana ou mês, você pode acompanhar seu crescimento e mudanças de uma maneira que nunca fez antes. Outro aspecto particularmente útil a examinar quando se trata de explorar sua sombra é como você vê os outros. Uma grande consequência de suprimir seus traços ruins é o julgamento extremo e muitas vezes injusto dos outros, retratando aquela mesma característica que você quer se convencer de que não tem. Por exemplo, se você se convenceu de que nunca é preguiçoso e suprimiu sua tendência de ser preguiçoso em sua sombra, você rapidamente marcará os outros como preguiçosos, mesmo que você não tenha informações ou contexto suficientes para fazer isso. Isso é chamado de projeção. Em vez de aceitar o fato de que você pode se sentir preguiçoso de vez em quando, você projeta essa característica nos outros. De repente, todos que você vê sentados ou fazendo uma pausa são preguiçosos e você julgue-os com severidade, até mesmo injustamente. Por isso, quando você se sentar para explorar sua sombra, reserve um tempo extra para se perguntar quem eu julguei hoje, por que, quais características considero mais desprezíveis nos outros e por que sempre sinto tendência a retratar essa característica também. Não importa como você faça isso, certifique-se de reservar um certo tempo para refletir, como à noite, antes de dormir ou de manhã, antes do trabalho. Conhecer sua sombra é um processo difícil e sem fim, pois você está sempre mudando, mas também é uma das coisas mais gratificantes que você fará quando souber o que é que você afasta. Você saberá o que mais o motiva e o que realmente o torna você. Depois de conhecer sua sombra, você provavelmente não gostará. Na verdade, pode perturbar ou até enojar você. Você não quer se associar a nada que encontrou e muito menos fazer amizade com essas características, mas é isso que você precisa para crescer. Como pessoa número 2, seu lado negro pode lhe dar conselhos. De acordo com Jung, ninguém se ilumina imaginando figuras de luz, mas tornando a escuridão consciente. Permita que seu novo amigo, a sombra, lhe dê conselhos de vez em quando, não importa o quanto você queira que seja falso. A ganância é, obviamente, uma característica ruim e a generosidade é muito apreciada, mas aqueles que não encontram equilíbrio entre os dois não fazem nenhum favor a si mesmos. Se você deseja obter um aumento no trabalho, muitas vezes precisa solicitá-lo. Se quiser receber um aumento de um amigo, você deve entrar em contato e dizer-lhe se você quer. Trate-se de vez em quando. Você deveria ser capaz de, em vez de ignorar sua ganância, vê-la como um amigo dizendo que você merece mais. Você pode discordar de vez em quando, mas deveria pelo menos ouvir. Além disso, ficar com raiva de alguém que está sempre com raiva, não é agradável estar por perto. Isso é verdade. Muitas pessoas, especialmente aquelas que querem ser vistas como gentis, descontraídas ou gentis, reprimem sua raiva o tempo todo, escondem-na em sua sombra e nunca olham para ela, reprimindo a raiva, mas permitem que ela se agrave, o que pode levar a explosões repentinas ou até mesmo sérios problemas de saúde mental. Além disso, a raiva pode realmente ser incrivelmente útil quando seu amigo, em outras palavras, você está com raiva. Pergunte-se por que a raiva costuma ser uma base para a justiça e a justiça. Às vezes a raiva que você sente é muito apropriada e pode servir como uma motivação para você se defender com ganância. Em vez de reprimir sua raiva, você deveria ouvir sua sombra como se fosse um amigo dizendo: ei, você deveria estar com raiva disso, e então decidir se concorda ou não. Um amigo infantil pode mostrar como é ver o mundo com admiração e aproveitar as pequenas coisas que amigos preguiçosos vão te ensinar como relaxar e fazer pausas. Quanto mais você pensar sobre todas essas características ruins, você começará a perceber quantas vantagens eles têm e, por sua vez, você pode mostrar a esse amigo como equilibrar todas essas características e só ceder a elas quando for útil. Ouvir esses conselhos e colocá-los em bom uso.
Você precisa adquirir a sabedoria que está escondida em cada parte de você, mesmo nas partes que parecer ruim para fazer amizade com sua sombra. Você tem que ignorar o desconforto de seus traços ruins e considerá-los verdadeiro e objetivamente. Uma vez que você sabe que é o que está impedindo você, você pode realmente usar isso para seguir em frente, para que seu amigo lhe dê conselhos. Ok, às vezes será um mau conselho, mas às vezes será um conselho realmente muito bom, conselho que você só saberá se aceitar sua sombra em sua vida. Número 3, seu lado negro pode ajudá-lo a ser único. Nas palavras de Jung, tornando-se consciente de sua sombra é a condição essencial para qualquer tipo de autoconhecimento. Conhecer a sua sombra significa conhecer um lado totalmente novo de si mesmo, e isso também pode ajudá-lo a se tornar o seu eu mais autêntico e único. Reprimir a sombra exige muito fingimento que você precisa. Finja não ser preguiçoso, não ter medo, não ser inseguro, e mais pessoas que ignoram sua sombra são muitas vezes as pessoas mais inautênticas, porque estão muito ocupadas tentando se tornar o que acham que os outros querem que elas sejam, em vez de realmente serem elas mesmas, e pior, eles negam seu verdadeiro eu. A sombra geralmente abriga as características que são mais exclusivas para nós, porque ser diferente nos assusta, queremos ser como todo mundo, então convencemos os outros e a nós mesmos que somos, mas tendo afastado todas aquelas características que são únicas e incomuns, é impossível abraçar sua singularidade. Então conhecer sua sombra e vê-la como um amigo lhe dando conselhos é o caminho para se tornar o seu eu mais único, completo e autêntico. Ouvir os conselhos de sua sombra pode ajudá-lo a chegar a soluções criativas nas quais você nunca teria pensado sem estar consciente de suas ideias e ações de soluções de sombra que são exclusivas para você, sabendo que sua sombra é vital para ter orgulho de si mesmo e agir como tal. Por exemplo, se você aceitar o fato de que era ganancioso, de repente poderá perceber que é ótimo em se defender e que merece todas as coisas que sabe sobre si mesmo graças à sua sombra, e todas as coisas que agora faz melhor, todas se juntam para fará de você uma pessoa única. Além disso, quando suas sombras estiverem conscientes, você enfrentará seus mais profundos desejos secretos, esperanças e sonhos, descobrirá que tem aspirações das quais não tinha ideia antes de fazer amizade com a sombra, e que tem objetivos pessoais na vida que foram escondidos para você antes daquele momento. Viver autenticamente parece diferente para cada pessoa, é isso que o torna tão autêntico. Então viver de acordo com a sombra significa libertar-se da norma e abraçar suas próprias ideias e planos, discutir seus planos de vida com suas sombras, pedir à sua sombra conselhos e propostas, e aprenda quem você é verdadeiramente único, fazendo amizade com sua sombra. Você pode abraçar seu verdadeiro eu. Número 4, seu lado negro pode lutar com você. Em nossa citação final de Carl Jung para este vídeo, ele diz: tome cuidado com a sabedoria imerecida. Como acontece com qualquer amigo, às vezes você e sua sombra lutará. Em primeiro lugar, quando você não reconhecer sua sombra, isso irá prejudicá-lo, isso já foi discutido. Mas é importante reiterar que conhecer sua sombra é um esforço contínuo. Explorar a sombra nunca acaba totalmente, como qualquer outra amizade. Seu relacionamento com sua sombra requer trabalho e esforço constantes, e negligenciá-lo resulta em brigas. Então o que fazer com que lutar com sua sombra pareça uma sombra negligenciada? Se expressará de novas e numerosas maneiras. Sentimentos viscerais inúteis explodem, julgamento injusto em relação aos outros e autoconsciência. Isso também foi discutido, mas mesmo depois de você ter aceitado e integrado sua sombra, isso ainda pode enganá-lo. O conselho que seu amigo sombra lhe dá pode estar errado, os sentimentos que você sente como resultado de sua sombra podem ser enganosos, e tudo pode se tornar demais. Então às vezes, nossas partes sombrias assumem o controle de uma forma inútil, temos instintos destrutivos ou um mau pressentimento. Sua sombra pode lhe dizer para ficar com raiva em uma situação em que seria uma reação exagerada, ou para relaxar quando você deveria estar trabalhando, ou para ir contra a norma quando simplesmente não é o momento. É seu trabalho não apenas ouvir sua sombra cegamente, mas lute contra ela de vez em quando, envolva-se em discussões com ela. Fazer amizade com sua sombra requer paciência o tempo todo, paciência consigo mesmo e paciência ao tomar decisões. A sombra tem mais chances de se destruir quando você não se dá tempo para realmente conversar com isso. Então lutar com sua sombra não significa que você deva começar a ignorar quaisquer intuições que você tenha. Não volte a reprimir partes de si mesmo. Em vez disso, considere cuidadosamente e interrogue seus instintos e sentimentos para determinar a legitimidade de tudo o que sua sombra lhe aconselha. Seu racional pensar é importante, é o que sua sombra lhe diz, fazendo sentido lógico.
Quais são as vantagens e desvantagens de algo parecer certo ou não e por que o que há nesta opção que faz você se sentir hesitante? Reflita sobre suas decisões com frequência novamente, registrando no diário, desenhando, meditando mapeamento mental ou qualquer coisa. Não tome uma decisão a menos que você entenda por que está tomando essa decisão. Confrontar sua sombra frequentemente é o que realmente lhe dá seu poder útil. Certifique-se de combatê-la de vez em quando, não por raiva ou desconfiança, mas em ordem para garantir que você permaneça afiado e obtenha o melhor uso possível de sua sombra. Se você gostou deste vídeo, certifique-se de verificar nossa lista de reprodução completa de filosofias para a vida e para mais vídeos para ajudá-lo a encontrar sucesso e felicidade usando a bela sabedoria filosófica. Não se esqueça de se inscrever. Muito obrigado por assistir Sabedoria Estoica.